louvar o hino 193 da nossa harpa cristã. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre, aleluia, da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler nesta manhã para nossa reflexão Salmo de número 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos irmãos, baseado neste Salmo de número 1,
quero falar nesta manhã com relação à diferença que existe entre três tipos de pessoas. Veja bem que o texto em apreço, que é o Salmo 1, vai falar sobre o justo, vai falar sobre o ímpio e vai falar sobre o pecador. Ora, quem é o pecador? O pecador é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e vive uma vida natural. A Bíblia vai deixar claro que o homem, por natureza, é pecador. O pecado entrou na raça humana quando o primeiro homem desobedece a Deus, e de lá para cá o pecado tem se feito senhor sobre os homens. Quantos seres humanos que vemos que vivem praticamente o seu instinto natural propenso ao pecado, não respeita valores, princípios da palavra de Deus e vive na prática do pecado. Porém, o pecador é aquela pessoa que pratica o seu instinto natural, mas não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece as Escrituras e por isso vive na prática do erro. Outro tipo de pessoa que o texto vai dizer aqui é o ímpio. E quem é o ímpio? O ímpio é pior do que o pecador. Porque o ímpio é aquela pessoa que conhece, que já conheceu a palavra de Deus e tem entendimento sobre a palavra de Deus, e ele escolhe, ele prefere viver na prática do pecado do que viver os princípios da palavra de Deus. Este é o ímpio, a pessoa que conhece o Evangelho, conhece os princípios da palavra e vive na prática do pecado. Aleluia. E a Bíblia vai falar do justo. Quem é o justo? O justo não significa que é uma pessoa perfeita. A Bíblia vai dizer que o justo, deixa claro que é aquela pessoa que está vivendo os princípios da palavra de Deus, mesmo com suas limitações e fraquezas, Aleluia. mas está vivendo os princípios da palavra de Deus. E aí, explicando esses três tipos de pessoas que aparecem nesse salmo, queremos agora, versículo por versículo, nós vermos o que é que a palavra de Deus está dizendo sobre eles. Olha o versículo de número 1 aí do capítulo 1, ou melhor, do salmo de número 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, feliz é o ser humano que não anda pelo conselho dos ímpios, pelo conselho daquelas pessoas que já conhecem a palavra de Deus, mas optaram por viver na sua impiedade, optaram por viver na prática do pecado. E muitas vezes alguma dessas pessoas quer aconselhar alguém, quer dar conselho. Qual seria o conselho que uma pessoa dessa daria para alguém? Que viver os princípios da palavra de Deus é besteira, que negar a si mesmo os desejos carnais é uma bobagem sem tamanho. O ímpio vai dizer que os desejos carnais foram criados por Deus e que a pessoa tem todo o direito de desfrutá-los à vontade, porque afinal de contas o nosso corpo foi dado por Deus. Porém, é um conselho de um ímpio, e a Bíblia está dizendo que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E depois ainda diz esse versículo: e nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? Qual é o caminho do pecador? O caminho do pecador é aquela pessoa que ele está vivendo no seu impulso natural. Então o caminho do pecador é o caminho dos desejos carnais, é o caminho
da prática do pecado do lado da moralidade, dos vícios. E aí o salmista está dizendo aqui que feliz o homem que não anda e nem se detém no caminho dos pecadores, não para no caminho deles. Se você é um crente em Cristo Jesus, um homem, uma mulher de Deus, quero te aconselhar, nunca pare no caminho dos pecadores, nunca dê atenção para o pecado e as suas atrações. Aleluia. O diabo vive em volta de você, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, desejando roubar a sua fé, aniquilar a sua fé e te colocar de vez no caminho do pecado. Mas Jesus nesta manhã está dizendo para você: eu sou teu Deus. Aleluia. Te exorto nesta manhã com esta palavra, para que você abra os teus olhos espirituais. Jesus está às portas para buscar a igreja, e muitas pessoas que muitas vezes já foram convertidas a Cristo vão perder a salvação por causa destas coisas. Então perceba que há conselhos de ímpios, abandona, ignora, joga fora. Caminho de pecador não é feito para você, meu irmão, você, minha irmã. E depois, assentar-se em roda de escarnecedores. Quantos cristãos que às vezes no trabalho, num ambiente familiar, se assenta à roda de pessoas que zombam da sua fé, fazem piadas com a pessoa do Espírito Santo, piadas com línguas estranhas, zombam da sua fé e são escarnecedores, escarnecem das santas coisas de Deus, escarnecem do próprio Deus, da trindade divina, da palavra, da sua fé como um todo. E às vezes lá no meio está o crente, lá no meio está o cristão, muitas vezes até rindo destas coisas. Isso não é lugar para você, meu irmão, não é lugar para você, minha irmã. Você precisa ter uma postura espiritual. Quando você chegar em um ambiente onde as pessoas estão fazendo chacota, fazendo piada da fé de Deus, das sagradas escrituras, do Espírito Santo e mais coisas, saia desse ambiente. Esse ambiente não é para você. Verso de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí, o homem que é feliz, qualquer, ele tem o prazer dele na lei de Deus. Aleluia. Então, os mandamentos, os princípios da palavra de Deus, para ele não são coisas pesadas. Viver a palavra de Deus para aquela pessoa é algo prazeroso. Ele tem prazer de viver a palavra de Deus, ele tem prazer de orar, ele tem prazer de ler as sagradas escrituras e meditar nelas, ele tem prazer em vir ao culto, trazer o seu culto e adorar o Senhor. Ele tem prazer, aleluia, de se afastar do pecado e tem alegria espiritual em servir a Deus, prazer de falar línguas estranhas, prazer quando às vezes em algum momento é usado algum dom. Ele tem alegria, tem prazer. Isso é uma verdadeira felicidade, porque a felicidade carnal, ela é uma felicidade momentânea, são momentos de prazer, mas daqui a pouco a angústia toma conta, daqui a pouco a tristeza toma conta. Mas quando o homem, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, então esse prazer, ele é um prazer contínuo, ele é dia e noite, dia e noite, dia Aleluia. E noite. Esse prazer está na vida do cristão. Quantos cristãos que já tiveram tanto prazer na lei do Senhor e hoje perderam esse prazer? E Jesus está nesta manhã falando ao teu coração: volte a ler a minha palavra, medite na minha palavra, viva a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Verso de número 3 diz assim: pois será
como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Aleluia, olha que palavra gloriosa. O salmista aqui compara o justo, a pessoa que observa a lei do Senhor, medita nela dia e noite, como uma pessoa que ele é como uma árvore. Eu fico imaginando que o salmista olhou para a natureza, e quem sabe quando ele escreveu esse salmo, ele estava perto de algum rio, algum riacho, e ele percebeu que tinha algumas árvores ali plantadas à beira daquele rio. Então as outras árvores, quem sabe pelo período da seca, elas perderam a beleza, perderam suas folhas, estavam secas. E ele olhou para aquela árvore que estava plantada à beira do rio, ela estava com as folhas verdes e cheia de frutos. E aí ele pensou, e o Espírito Santo mostrou para ele, que aquele que serve ao Senhor, que não escuta conselho de ímpio, que não para no caminho de escarnecedor, que não senta na roda de escarnecedor, não para no caminho de pecador, que tem prazer na lei de Deus, ele é assim. Tudo à volta dele pode desmoronar, pode haver uma seca, em sentido figurado, que outras pessoas estão vivendo terrivelmente, mas ele continua bonito, continua viçoso, continua produzindo fruto, e Deus está cuidando da vida daquele que anda na sua presença. Aleluia. Então eu quero dizer para você nesta manhã, ande na presença de Deus, continue firme, aleluia, continue próspero, continue produtivo. Você vai ver que a bênção do Senhor estará cada dia sobre a sua vida. E é interessante que o salmista fecha esse versículo dizendo assim: e tudo quanto fizer prosperará. Que promessa linda é essa? Se a pessoa empreender para alguma área, ele vai prosperar. Se empreender para outra, ele vai prosperar. Se ele for comprar e vender, Deus o abençoará. Se ele for fazer um concurso e arrumar um emprego, Deus o abençoará. Tudo que ele fizer, área profissional, na vida particular, na vida amorosa, tudo ele vai ser abençoado, ele vai prosperar, porque é uma promessa da palavra de Deus. Quantas pessoas querem receber a prosperidade de Deus, mas não querem o Deus da prosperidade, não querem os princípios, as leis do Deus da prosperidade, não têm prazer em servir esse Deus. E aí, para nós encerrarmos, o salmista vai dizer assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Como Aleluia. Moinha é quando as pessoas malhavam o trigo e colhiam o trigo e sobrava aquela palha que saía da semente do trigo, e o vento soprava naquela palha e o vento carregava aquela palha. Então moinha é aquela palha. São pessoas, as pessoas que são ímpias são sopradas pelo vento, é levado por qualquer moda, qualquer onda. Satanás inventa alguma coisa, é a onda do momento, é uma droga nova que chegou e o ímpio vai atrás. E daqui a pouco Satanás inventa outra coisa e o ímpio vai atrás. O vento vai soprando ele para um lado e para o outro. Mas aquele que teme o Senhor, ele está firme, firmado sobre uma rocha. Glória a Deus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Ímpio e justo não permanecerá. Ímpio e pecador não permanecerá com o justo. Quem permanecerá será o justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então preste atenção nisso. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores, dos ímpios, eles perecerão. Isso quer dizer o que, pastor? Isso quer dizer que Deus ouve a oração do justo. Isso quer dizer que Deus está com olhos voltados para o justo. Mas e o pecador e o ímpio? Não foi Deus quem criou? Foi.
mas pela sua dureza de coração ele não quer Deus, ele não se aproxima de Deus, e muitas vezes o que é pior, ele não está interessado, ele rejeita. Esses dias atrás cheguei eu em um lugar onde estava uma pessoa que servia a Deus, e a pessoa sempre me sauda com a paz do Senhor, e claro, a gente retribui educadamente a paz do Senhor, e esta pessoa me saudou, e eu disse para esta pessoa assim: eu estive lá na tua congregação e você não estava no culto. E a pessoa disse assim: ah, pastor, faz mais de um ano que eu não vou à igreja. Eu falei: como? Faz mais de um ano que eu não vou à igreja, mas eu estou bem com Jesus. Misericórdia. E eu disse para essa pessoa: Satanás conseguiu iludir você, enganar você com esta ideia de que você está bem com Jesus. Você está desviada da presença do Senhor, desviada da casa de Deus, sem Deus e sem salvação. Ela tomou um choque e ficou assim: como assim? Eu falei: a Bíblia vai dizer assim: quanto tempo que você está sem Santa Ceia? Ele falou: pastor, faz mais de um ano. Eu falei: a Bíblia vai dizer assim: aquele que não come a minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Quem falou isso foi Jesus. Você já parou para pensar? Você fica com essa ilusão mental de que você está bem com Deus, você não congrega, não participa da ceia, e na verdade você está desviada e você mesmo não sente isso. Sabe, Sansão, quando cortaram os cabelos dele, ele perdeu o vínculo que ele tinha com Deus. Só que na cabeça dele, ele achava que estava tudo do mesmo jeito. Quando os filisteus vieram, e Dalila disse para ele: Sansão, eis que os filisteus vêm contra ti. Ele disse assim: levantar-me-ei como das outras vezes. Ele se levantou achando que era a mesma pessoa, que tinha aquele vínculo com Deus, que tinha a mesma força. E quando ele se levantou, ele estava um covarde vencido, porque ele tinha pecado contra Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, não se iluda. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, eu posso chamar Deus de meu Deus, eu posso dizer que Jesus é o Salvador da minha vida, mas se eu não estou vivendo os princípios da sua palavra, aleluia, eu estou enganando a mim mesmo. E a pior coisa é uma pessoa que mente para si mesmo. Eu quero orar com vocês. Deus santo, Deus maravilhoso, olha para a vida deste irmão, desta irmã, que esta mensagem nesta manhã possa trazer, Senhor, graça, entendimento para a vida desta pessoa. Quantas pessoas, meu Deus, Satanás tem mantido preso, Senhor, longe da Santa Ceia, longe de congregar, longe dos cultos, longe da adoração. E a pessoa muitas vezes tem uma ilusão, porque um dia já foi crente, porque tem um parente que é crente, porque lê a Bíblia às vezes em quando, tem uma ilusão que ele está bem. Pai, abre o entendimento dessas pessoas, para que essas pessoas se arrependam do seu pecado, confessem o Senhor como Senhor e Salvador, e vivam verdadeiramente uma vida de cristãos. Pai, assim que oramos, dá-nos uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém.